Carecas de saber. Tudo bem, gente? Eu sou o Guto, estamos aqui na nossa segunda aula de literatura, falar mais um pouquinho sobre os princípios da literatura, sobre as divisões, as diferenças que existem dentro da própria literatura, da literatura enquanto obra de arte, enquanto arte com a palavra. Bom, no final do último vídeo, a gente terminou um pouquinho com uma interpretação de um poema, como que a linguagem estética cabe ali, como que a linguagem conotativa, como que a questão da interpretação se coloca naquela frase. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prosa e poema. Normalmente, as pessoas quando ouvem a palavra poema já sabem que o poema normalmente vem acompanhado com uma coisa que se chama verso. São aqueles versos metrificados, muitas vezes que você tem que ficar contando sílabas, ficar vendo o final das rimas, A, B, A, B, 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 C, D, C, enfim. O poema, normalmente, ele é acompanhado do verso. Normalmente, ele é constituído em verso. Lógico, mas no contemporâneo, com o modernismo, existe uma coisa que vai se chamar verso livre, vai haver a quebra desse sistema de rimas, mas, a priori, vamos trabalhar com o poema enquanto uma construção em versos, certo? E existe a prosa. A prosa o pessoal fica um pouquinho mais em dúvida. O que é prosa? O que significa prosa? A prosa nada mais é do que a narrativa. Portanto, o que é uma prosa? Um romance é uma prosa. Já vamos entrar nisso, já vou explicar o que é romance dentro da literatura. Um conto é uma prosa. Um mito, uma lenda, tudo isso está dentro da prosa, porque é uma narrativa. É algo que é narrado, que não é constituído em versos. É uma leitura corrida, é uma história corrida. É uma história que tem uma sequência um pouquinho mais bem estabelecida, é algo que tem uma fluidez. Fluidez não no sentido de ser claro ou não ser claro, não no sentido de ter uma leitura fluida, mas no sentido de que ele flui. A gente pode comparar a prosa, muitas vezes, à ideia de um rio. Um rio que tem começo, meio e fim, e ele flui do início até desaguar, até o seu final. O poema é diferente. O poema ele não trabalha com essa fluidez, e exatamente por isso que o poema tende a ser mais difícil. O poema ele trabalha com uma coisa que a gente chama de condensação. O que seria essa condensação? É a ideia de que o poema ele precisa dizer o máximo de coisas possíveis com o mínimo de palavras possíveis. O poema ele é muito mais curto, ele é muito mais enxuto. A gente pode comparar o poema mais ou menos à ideia de um poço. Onde você joga ali o seu baldinho buscando água, mas você não faz ideia de qual pode ser a profundidade desse poço. A profundidade do poço, o tanto de água condensada, água no sentido de palavras, o tanto de água condensada que existe dentro daquele poço depende de você enquanto leitor. Depende o quanto você, enquanto leitor, pode interpretar aquilo. O quão fundo você chega naquele poço. Não que o seu poço, por ser mais fundo que o do outro, tenha maior valor. A leitura literária não é hierárquica. As leituras literárias todas possíveis são ao mesmo tempo válidas e têm o mesmo valor. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, a imagem do poema como um poço, isso é importantíssimo. Lembrar que é uma condensação de água, você não sabe a profundidade daquilo, mas você sabe que toda a água que teria num rio, ou até mais, está tudo fechadinho naquela construção de pedra. Agora, e a narrativa já é uma coisa mais fluida, uma coisa que caminha mais, é uma coisa que tem uma liberdade maior no sentido de construção. Bom, aí eu pergunto para você, querido estudante. Prosa e poema. Em qual dos dois existe aquilo que a gente chama de poesia? Acima disso, o que é poesia? Você vai me responder, a poesia é a mesma coisa que poema. Não é.
Poesia e poema não são a mesma coisa. Um poema pode ter poesia, mas a poesia não necessariamente é um poema. Um poema também pode não ter poesia. Pode ter poesia numa narrativa? Pode, sem nenhum problema. Então, o que é essa bendita poesia que você está chamando aí? A poesia nada mais é do que aquela noção estética que a gente estava falando na outra aula. É uma coisa que trabalha com o sinestésico, que trabalha com o profundo da gente, que trabalha com as sensações, com os sentimentos e com a reflexão. Lembra de uma coisa, literatura, assim como qualquer outra obra, não trabalha só com a ideia de sentimentos, não trabalha só com a questão da sensação. A literatura, assim como qualquer arte, ela pode trabalhar com a reflexão no sentido da crítica, no sentido da ironia. A literatura pode trabalhar com N questões ao mesmo tempo. Mas voltando para a noção de poesia. A poesia, ela trabalha necessariamente com o sensível. Determinada construção, determinado poema, determinada frase ou determinada ação que você vê na rua, no cotidiano, no dia a dia, tudo isso pode ter poesia. A poesia é uma coisa muito mais indefinível. A poesia é uma coisa que é muito mais sentida do que explicada. Ela é muito mais uma coisa que vem de fora para dentro e de dentro para fora da gente. A poesia pode estar tanto na prosa, na construção e narrativa, quanto no poema. Normalmente, por conta da condensação, por conta das palavras serem muito melhor trabalhadas, a gente associa a poesia diretamente ao poema. Mas no nosso contemporâneo, a poesia aparece com muita força nos dois tipos de texto. Claro? Bom, vamos lá. A prosa, ela é dividida, a prosa, a escrita em narrativas, é dividida em vários tipos de narrativa. É dividida em vários tipos de texto. Por exemplo, quando eu viro para você e falo, pô, eu tô lendo um romance muito bom que fala sobre duas pessoas, um velho e uma criança, numa guerra. E como que eles estão fugindo dessa guerra. Daí você vai virar para mim e falar, pô, Guto, mas você tá me falando que isso é um romance? Isso daí para mim é uma tragédia, um drama. Não, querido estudante. O romance... Dentro da literatura, o que a gente chama de romance é um texto em narrativa, é um texto em prosa longo. É um texto que possui muitos conflitos, muitos problemas e muitas soluções desses conflitos. Isso é o que a gente na literatura chama de romance. Não necessariamente uma história de amor, mas sim uma narrativa com muitos conflitos. Bacana? Essa é a definição verdadeira do que é romance. Lógico, pode existir um romance que trate das questões do amor, que trate da relação entre duas pessoas e como essas duas pessoas superam o mundo para ficar juntas. Pode, sem problema, legal. Mas o romance, dentro de literatura, significa texto com muitos conflitos. Ou um texto longo. Bacana? Bom, vamos falar agora de um outro tipo de texto que a gente encontra dentro das prosas. O romance é o tipo de texto mais cobrado nos vestibulares de maneira geral. Várias das obras que vocês vão estudar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um romance, A Cidade às Serras, um romance, ou Iracema, que está voltando agora, um romance. Claro? Existe um outro tipo que é muito menos usado, normalmente, às vezes fica até esquecido no limbo das artes literárias, que é o que a gente chama de novela. Tipo novela das 8? Não. O que é novela? Novela, dentro da literatura, é a ideia de uma narrativa que ela não é muito longa, nem é tão curta. É uma narrativa que está no meio termo. Ela não tem tantos conflitos, mas ela não tem também só um conflito. Uma novela, muitos críticos consideram o conto, o que eu chamo de conto, mas muitos críticos consideram O Alienista quase que uma novela, por conta da extensão dele. Enfim, a novela seria um texto que trabalha com essa ideia do entrelugar entre o romance e uma narrativa mais curta, com menos conflitos. A novela é um texto de comprimento médio, digamos assim.
Bom, além do romance e da novela, a gente tem um terceiro tipo, que aí já está muito na moda no contemporâneo, muita gente está escrevendo esse tipo de texto, e particularmente é um dos meus tipos favoritos de texto, muitos vestibulares estão cobrando esse tipo de texto, que é o conto. O que é o conto? É um texto curto, em narrativa, com pouquíssimos conflitos, se não com um conflito só. Isso é a definição básica dentro da literatura. Aqui eu estou trabalhando com definições básicas, tá? Todos esses conceitos eles se expandem, eles podem ser mais estudados, podem ser abrangidos, mas aqui eu estou trabalhando com os conceitos básicos de cada um deles. O conto ele é um tipo de texto em prosa, em narrativa, curto. Até que hoje, no contemporâneo, existem os mini-contos. São contos de uma frase só. E o conto, ele muitas vezes pode se aproximar mais do poema do que da própria prosa, da própria narrativa. Por quê? Por ele ser curto, ele precisa ter uma condensação muito forte. Ele precisa dizer, igual o poema, o máximo de coisas com o mínimo possível. E por isso que muitas vezes ele se aproxima também da noção de poesia. Ele se aproxima desse efeito que ele quer causar, dessa sensação, desse sentimento, dessa reflexão, com muito mais impacto do que o romance, por ele ser um texto mais curto. É um texto que você consegue ler e reler várias vezes, buscando compreender ele melhor, por ele ser curto. Muitas vezes ele tem coisa de 3, 4, 5 páginas. Lógico, existem contistas que extrapolam isso, vão para 15, 20 páginas, mas no contemporâneo, o conto ele é muito curto. E isso é a grande vantagem dele. Como o último gênero, o último tipo de texto, dentro das narrativas, a gente tem uma coisa... Bom, finge que tem uma... Bom, certinho. A gente tem um último texto que vai se chamar crônica. O que a crônica faz? A crônica é uma história do dia a dia, um determinado momento do dia do autor, e ele vai te gerar reflexões ou sensações através de uma reflexão dele sobre aquele momento. Ele vai te colocar no lugar dele naquele momento, ele vai te contar o que estava acontecendo, e através de contar o que estava acontecendo, você compreende melhor e você reflete junto com ele o que é isso. Ele é um texto que costuma ser ainda mais curto que o conto, e muitas vezes ele é veiculado em jornais. Muitos escritores grandes, brasileiros, famosos, de uma produção de real valor, de real qualidade, escrevem crônicas para jornais. Ou escreve livros de crônicas. A gente tem o Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor gaúcho, filho do Érico, que é um grande escritor de crônicas, tem vários livros de crônicas publicados, crônicas que muitas vezes têm entre 1 página, 2 páginas, às vezes 1,5 páginas, mas que tem uma condensação e um impacto muito forte no que ele está querendo colocar, ou a forma como ele está querendo passar o sentimento e as questões dele. São os tipos de texto que a gente tem dentro da prosa, dentro da narrativa, e que a gente pode encontrar, que a gente pode ler e que a gente pode se deparar, muitas vezes. Como eu disse, são as estruturas básicas desses textos. Claro, dentro do poema é uma coisa ao mesmo tempo menor como maior. Por quê? Poema só existe o poema. Existe o poema. Mas um poema pode ser de inúmeras formas. Um poema pode ser um poema concreto, que trabalha com imagens, trabalha com a construção da imagem com a palavra. Pode ser um poema com determinada metrificação. Essa palavra é muito importante dentro do que é o poema. A metrificação. Por quê? O que significa metrificação? Tem a ver com um metro. Metro no sentido de forma de construir. Aqui, ó, mais uma vez, forma e conteúdo. O poeta, muitas vezes, ele escolhe determinada metrificação, determinada métrica para construir um poema, porque com aquela métrica ele consegue atingir aquilo que ele espera quando ele escreve aquele poema. Claro para vocês? Então, existem vários tipos de metrificação. Existe a metrificação que são 5 sílabas poéticas. O que seriam sílabas poéticas? É a contagem silábica terminando na sílaba tônica e juntando
as separações átonas. Existe a redondilha menor, ou pentassilábica, que seriam de 5 sílabas tônicas. Existe a metrificação pentassilábica, ou redondilha maior, que seriam de 7 sílabas tônicas. Existe o soneto, que provavelmente é a métrica mais conhecida e mais usada na nossa cultura ocidental, que é um poema que trabalha com o esquema de rimas também. O poema ele trabalha muito com esse esquema de rimas. Como é que um soneto é construído? Um soneto ele tem necessariamente 10 sílabas poéticas e ele possui uma divisão em que nós construímos o soneto num esquema de 4, 4, 3, 3. O que são esses 4, 4, 3, 3? Esses 4, 4, 3, 3 seriam 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda estrofe, 3 versos na terceira e 3 versos na quarta. E cada um desses versos, dividido em estrofes, eles possuem 10 sílabas poéticas, cada um deles. Ah, mas é só isso? Não, piora. Ele tem um esquema de rimas muito forte. O soneto ele trabalha com uma ideia, por exemplo, o primeiro verso, a rima do primeiro verso, vai ser igual à rima do terceiro. Ou pode ser igual à rima do segundo, ou pode ser igual à rima do quarto, mas a forma como você construir as suas rimas neste esquema, você é obrigado a construir no segundo esquema também. Então vamos dizer que eu produzo um soneto em que esse verso trabalha no seguinte sentido. Ava, as rimas, né? A rima ava e ava, e eu vou chamar de B aquilo que eu chamo de era e era. Ava, era, A outra estrofe vai ter que possuir a mesma regra, a mesma métrica de rimas. E por fim, os últimos tercetos, eles são um pouquinho mais livres. C, D, E, por exemplo, C, D, E. Eu coloco cada letra para determinar uma rima, para determinar um final de frase. Então, ava, era, ava, era. Ava, era, ava, era. O C, o D e o E tem que ser necessariamente rimas diferentes, que depois vão ser iguais aqui. O soneto ele é uma coisa um pouquinho mais complicada, ele é uma coisa um pouquinho mais densa e que a gente vai estudar muito melhor quando a gente estiver falando sobre classicismo, sobre renascimento, que é quando essa métrica poética, essa métrica de poemas, teve um boom muito grande no mundo, com autores como Dante, Camões, Petrarca, entre vários outros. O poema trabalha necessariamente, principalmente nessa origem do mundo, da literatura e tudo mais, com uma metrificação, lembrando que nos poemas mais contemporâneos existe uma noção de verso livre. O que seria isso? Os poetas decidiram abolir essas amarras, que seria a contagem de sílabas, que seria a noção das rimas, podendo produzir um poema muito mais livre. Isso não quer dizer que ele perde a condensação, isso não quer dizer que ele perde o ritmo, isso quer dizer apenas que eles podem escrever de uma maneira um pouquinho mais aberta. Mas isso também não quer dizer que eles percam qualidade, muito pelo contrário. Muitos autores, muitos poetas grandiosos da nossa nação brasileira e de todo o mundo vêm dessa escola desse verso livre, certo? Portanto, a gente trabalhou com a noção de prosa, as noções básicas do que é romance, o que é novela, o conto, a crônica. Trabalhamos com alguns poemas, algumas formas de construir poema. Lembrando sempre, nos dois tipos de escrita é importantíssima a ideia do ritmo. O ritmo que dá o caminhar para a prosa, o ritmo que dá os movimentos de calma ou de tensão na narrativa, e é o ritmo também que te permite ler um poema. É o ritmo, é a forma como ele vai ser construído que vai te permitir, que vai te fazer saber se aquele poema é para se ler muito mais rápido ou muito mais devagar, como é que esse poema está sendo construído. Claro? Então, bacana. Agora vamos falar um pouquinho, terminando essas considerações básicas sobre as questões da literatura, vamos falar um pouquinho sobre algumas das figuras de linguagem que mais aparecem na literatura. A primeira delas, quando fala literatura, tem que ser a que a gente chama de metáfora.
O que é uma metáfora? Uma metáfora é algo que transforma determinado objeto, ou determinado sentimento, ou determinada questão, em um outro objeto ou em uma outra, um outro sentimento, que trabalha com essa ideia de relações. Por exemplo, se eu falo para vocês, João é cobra. Notem que eu não estou dizendo que o João é como uma cobra. Não estou comparando o João a uma cobra. Eu estou transformando o João em uma cobra. É nisso que consiste a metáfora. Nessa substituição, nessa transformação. E daí o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer necessariamente que João é uma cobra? Que eu tenho em casa uma cobra que se chama João e eu alimento ela todos os dias? Pode ser que sim. Mas pode ser todo o resto que a gente pode interpretar em cima do que é cobra. A cobra é um animal traiçoeiro, é um animal de sangue frio, mas também a gente pode dizer que cobra é um animal, é uma pessoa, a gente usava isso, cobra é uma pessoa muito inteligente. Então, todas essas possibilidades interpretativas dentro da palavra cobra, a gente atribui ao João. João pode ser uma pessoa traiçoeira, João pode ser uma pessoa muito inteligente, João pode ser uma pessoa de sangue frio, que não se abala com as questões e que não tem emoções pelos outros. Ou, por exemplo, uma outra metáfora que é versos, escreve versos, ou versos escritos em sangue. Isso também é uma metáfora. Eu estou escrevendo versos em sangue, eu estou abrindo uma ferida, pegando uma pena e escrevendo os versos. Eu espero que não, espero que as pessoas não façam isso, porque o versos escritos em sangue quer dizer que esses versos que estão sendo escritos são versos que doem. São versos que fazem lembrar de algo há muito esquecido ou que está muito latente ainda na pessoa que está escrevendo, e tudo aquilo que está sendo escrito dói na pessoa como se ela estivesse derramando sangue. Então, essas substituições, não versos escritos em tinta, mas em sangue, ou João é cobra, são metáforas. Lógico, a gente pode tomar no sentido literal das palavras, mas aí a gente perde a noção de metáfora, obviamente. Claro? Uma outra figura de linguagem que a gente usa muito é a antítese, porque isso gera contradição. Isso vai fazer com que haja o choque de ideias dentro do próprio poema, e isso gera reflexão em nós leitores. O mais famoso de todos, aquele poema do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Tudo bem, até um fogo pode queimar a gente não vê, até aí não existe uma contradição muito forte. Mas quando eu falo uma ferida que dói e não se sente, o doer está implícito a ideia do sentir. Como é que algo dói e ao mesmo tempo não é sentida? Como é que ele trabalha esse jogo dos opostos existindo no mesmo poema, no mesmo momento, numa mesma intensidade? Então, isso é muito bacana. Essa antítese, esse jogo de ideias opostas que se convergem e coexistem, vai aparecer muito na literatura também. A ideia das hipérboles também aparece com muita força na literatura. A hipérbole é aquela ideia de ser exagerado. Eu comi um boi, eu fui no churrasco e comi um boi, para querer dizer que eu comi muito. Ou eu chorei rios de tristeza. Ninguém chora um rio. E todas essas ideias que dá essa grandiosidade ao sentimento, a gente vai chamar de hipérbole. Isso aparece muitas vezes em vários poemas, principalmente poemas que trabalham mais com a ideia do sinestésico, trabalham um pouquinho mais com a ideia do sentimental, é onde a gente vai ver a hipérbole. Tá claro? Lógico, lembre de uma coisa, aqui eu estou colocando algumas figuras de linguagem. Muitas figuras de linguagem aparecem na literatura, e se não todas elas aparecem na literatura. Aqui eu estou colocando algumas das mais utilizadas, que também não são todas as mais utilizadas. Claro para vocês? Por fim, a gente tem duas últimas figuras de linguagem que muitas vezes são chamadas de figuras de som, na verdade, né? Que seria a assonância e a aliteração. O que seriam essas duas figuras de som? Seriam a repetição, as repetições
de consoantes em um determinado poema, ou a repetição de vogais. E isso gera um determinado efeito. O poeta faz isso de propósito. Por exemplo, aquilo que eu falei na aula passada, do chove chuva chuveirando, é o efeito de dar a sensação da chuva, da água caindo. A palavra chuva traz em si o barulho da chuva, traz em si a queda da água, traz o sentimento de estar na chuva. Essas aliterações, essas repetições ou essas assonâncias servem necessariamente com uma finalidade estética. Uma finalidade onde junta forma e conteúdo a fim de gerar um efeito em você, leitor, que está se aventurando nessas páginas, nessas escritas, muitas vezes escritas em sangue. Bom, a princípio é isso aqui. Na próxima aula, eu vou dar alguns recursos para vocês, algumas ideias, algumas formas de como fazer análises de poema. Lembrem, eu estou falando de poema, estou falando de uma condensação, estou falando de ritmo, estou trabalhando com questões que eu não consigo interpretar dentro de uma fórmula. Eu vou dar alguns recursos para vocês para que a gente consiga, para que vocês tenham uma facilidade maior na hora de interpretar um poema. Então, a aula que vem a gente vai ter uma análise de um poema. Vamos fazer essa análise junto, eu vou trazer 3 poemas para vocês, para que a gente possa dar uma olhada em como fazer análise em cada um deles, obviamente poemas curtos. E por hoje fica aqui para vocês a explicação dessa diferenciação entre prosa e poema, que a gente vai ver daqui a algumas aulas a origem dessa diferenciação, aonde que essa diferenciação começou, como que se separou, como é que se separaram essas questões, certo? Bom, por hoje é só, eu vejo vocês na próxima aula, até mais!